Pessoal, bom dia. Eu vou dar prosseguimento aí a uma série de vídeos, né, onde eu falo um pouquinho mais sobre as minhas experiências pessoais e também vou pincelando sobre assuntos de diversos temas, geralmente temas místicos. E ou nesse vídeo eu vou tentar responder, né, uma pergunta assim: será que eu sou um bruxo? Né? Eu acho que se alguém fizesse essa pergunta há uns 10 ou 20 anos atrás, acho que 10 não, 20 anos atrás ou mais até, uma pessoa ficaria muito ofendida, principalmente se fosse mulher, né? Geralmente quando você quer xingar uma mulher, era um tipo de xingamento, você chamar ela de bruxa, sua bruxa. Mas depois dos anos 2000, mais ou menos, acho que principalmente por causa dos livros, né, de Harry Potter, meio que virou meio que modinha, essa questão assim de bruxaria, de magia, né, feitiçaria. Então, as pessoas muitas vezes, é claro que é um livro de ficção, mas a autora acho que tem conhecimento, assim, ela é uma estudiosa, se eu não me engano, sobre misticismo, hermetismo. Se eu não me engano, acho que ela tem Rosa Cruz. E ela coloca elementos, né, sobre isso no livro dela, no livro de Harry Potter. Mas isso aí já seria uma outra história, assim, para um outro vídeo. Basicamente, a gente quando vai falar sobre isso, o que seria isso, bruxaria, o que seria feitiçaria, né? Tá tudo relacionado com a ideia de magia. Aí às vezes a gente se pergunta, você acredita em magia? Né? O que é magia? Né? Aqui eu vou utilizar um conceito, eu estava até conversando com isso, com um amigo meu ontem, e eu vou utilizar um conceito que é do Eliphas Levi. Acho que ele tem um livro chamado História da Magia, e também tem um livro chamado Dogmas e Rituais de Alta Magia, que é muito estudado, né, nos meios hermetistas. E nesse livro ele fala mais ou menos, eu não lembro exatamente do conceito que ele usava sobre magia, mas ele usava a seguinte ideia, mais ou menos, de que a magia ela é um processo em que você utiliza elementos do mundo natural, ou do mundo terreno, né, para tentar acessar o mundo o plano astral, ou o mundo espiritual, né, como fala, na tentativa de influenciar, por meio disso, o mundo material. Então seria um processo aí, né, em que você manda uma mensagem para o plano astral e tenta influenciar o mundo material através dessa mensagem. E tudo isso direcionado a uma determinada vontade, né? Então, assim, geralmente, quando a gente fala em magia, então, assim, esse é um conceito, se você for parar para pensar, é um conceito bem amplo. Então aí você pode parar para se perguntar. Então, por exemplo, uma oração é um tipo de magia. Quando a gente estuda hermetismo, a gente sabe assim, existem 3 tipos de oração, né? A oração de agradecimento, a oração de comunhão e a oração de petição. A oração de agradecimento é aquela oração em que você agradece pela vida, agradece assim pela sua família, pela sua saúde, né? Agradece ao Deus, né? A Deus pelas suas, pelas, enfim, pelos seus benefícios e tal, pela sua vida. A comunhão basicamente é uma tentativa de você comungar com esse Deus, né? Compartilhar de um momento com esse Deus, essa é a oração de comunhão. E tem a mais tradicional, digamos assim, que as pessoas fazem mais, é a oração de petição. É quando você pede alguma coisa, né, para Deus. E aí, essa oração de petição é um tipo de magia, se você parar para pensar, né? Na verdade, assim, o que a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia ela diz assim, a fé é capaz de mover montanhas, né? Então, por exemplo, Abraão era o pai da fé, né, que era chamado de Abrão e depois passou a se chamar de Abraão, justamente por causa da fé que ele tinha. Então, a fé é o elemento principal que Deus nos deu para tentar acessar esse mundo espiritual, esse plano astral, né? Então, assim, tudo que você utiliza no mundo material,
principalmente assim, o pessoal mais relacionado com o paganismo, né? Com rituais neopagãos, você utiliza, por exemplo, você utiliza um incenso, você utiliza uma vela, né? Na igreja também tem esses elementos. Geralmente esses elementos é assim, a magia natural, ela tenta utilizar símbolos dos 4 elementos alquímicos, né? Que seria terra, fogo, água e ar. Então você utiliza, por exemplo, pedras simbolizando o elemento terra, você utiliza o incenso simbolizando o elemento ar, a vela simbolizando o elemento fogo e o cálice simbolizando a água. Mas todos esses elementos, na verdade, eles são como se fossem muletas, né? Qual é a função dele? A função desses elementos é tentar te dar uma muleta para que você faça aquela oração, aquela petição com mais fé, né? Então, é uma forma, na verdade, de tentar fortalecer a sua fé. Né? Então, por exemplo, você utilizar uma imagem, às vezes também é uma forma de tentar fortalecer a sua fé, de tentar solidificar a sua fé naquele processo de meditação, de oração. Então, a fé é um elemento central nesse processo, né? Uma outra coisa, assim, também, que quem estuda magia fala, né? Que é basicamente isso, a diferença entre magia negra e magia branca, ou mão esquerda e mão direita, né? Que o pessoal fala muito. E basicamente a diferença entre eles está na vontade, né? Eu falei mais cedo que o conceito era a de tentar acessar elementos espirituais direcionado, né, a petição a uma determinada vontade, a vontade do operador, né? Daquele operador que está fazendo aquele processo. E essa vontade, se ela tiver subjugada a Deus, né? Geralmente quando você faz uma petição, quando você faz uma oração, você fala: Deus, se for da tua vontade, né? Se for da tua vontade, faça isso. Eu estou pedindo, mas faça a tua vontade. Então, assim, quando você condiciona a sua vontade à vontade de Deus, ou à vontade do universo, do cosmos, geralmente se trata de uma magia branca, né, que o pessoal comenta. Agora, se aquela tua vontade ela é soberana, se a vontade do operador, ela é soberana, então, muitas vezes ela tende para a magia negra, né, que o pessoal fala, ou a mão esquerda. Né? Por quê? Porque a gente sabe assim que Deus ele não vai ajudar um filho seu, né, nós, prejudicando outros filhos, né? Então, assim, é sempre interessante a gente colocar a nossa vontade, né, abaixo da vontade de Deus. Então, esse é o processo assim, da diferença entre o que seria a magia branca e a magia negra. E aí, assim, só utilizando termos assim para deixar mais pincelado, né? E o que seria feitiçaria, mago, né? São termos que a gente usa muito em ambientes esotéricos, né? Basicamente, o mago seria assim o objetivo principal de todos os estudantes, né, de esoterismo. Seria basicamente você saber utilizar os elementos da melhor forma possível. Você ser digamos assim, um mestre, né? Nas artes, nas operações mágicas, digamos assim. O feiticeiro, ele teria aquela pecha de que ele não sabe utilizar, ele é um, digamos assim, um aprendiz de mago, ele está em processo ainda de se tornar um mestre nas artes, nas operações mágicas, e muitas vezes acontece o quê? Que ele se prejudica, né? Porque ele está, como tem naquele filme, né, da Disney, né, Aprendiz de Feiticeiro, em que o Mickey está tentando fazer lá e depois ele inunda tudo. Então é mais ou menos, é uma analogia, né? É mais ou menos isso. A ideia do feiticeiro. E a bruxa, na verdade, era um termo pejorativo que se utilizava, principalmente na Idade Média, para as praticantes de religiões pagãs, né? Principalmente assim para aquelas que eram batizadas, mas continuavam praticando
rituais e religiões pagãs. Elas eram chamadas pejorativamente de bruxos, né? Mais tarde também, pessoas que praticavam ou professavam qualquer tipo de heresia que ia de encontro aos dogmas da igreja, também eram consideradas como bruxas. E, enfim, basicamente é isso. Hoje em dia, esse termo é mais relacionado às pessoas que praticam religiões neopagãs, né? Como, por exemplo, o Wicca, que é a mais famosa. Tipo assim, o pessoal que pratica o Wicca, que é filiado ao Wicca, eles se consideram como bruxos e bruxas, né? Então, assim, sou um bruxo, aí eu não sei, eu pratiquei, eu já falei, já utilizei, assim, pratiquei elementos de magia e tal. Hoje em dia eu não pratico mais, eu não uso mais não uso mais essas muletinhas, né, que a gente fala, assim. Tem muita gente que ainda usa, né, faz simpatias, então, assim, quando você tá no final do ano e você come sementes, né, por que as pessoas geralmente botam sementes no final do ano? Então, aquilo ali simboliza, a semente, ela simboliza a potencialidade, né, ela simboliza o crescimento, ela simboliza a origem, né. Então tem tudo a ver, por exemplo, com a virada do ano. Então quando você, é uma simpatia que você faz, às vezes você não entende o motivo. E na verdade, seria um tipo de magia, claro que se você faz e não presta atenção, você não está tendo fé, né? Então, na verdade, você não está mexendo com a sua fé. Mas se você pratica sabendo do que é aquilo, do significado daquilo, da potencialidade daquilo, tá praticando algum tipo de magia. Enfim, eu vou deixar aí para vocês, é só uma conversa mesmo, que eu gostaria de falar. E aí, vocês acham o que sobre isso, né? Vocês se ofendem, assim, vocês gostam desse assunto, vocês se ofendem se alguém chamar vocês de bruxos ou que praticam bruxaria, vocês gostam do Harry Potter, né, do livro. Eu acho até que é um livro que envelheceu mal pra caramba, mas aí fica para um próximo vídeo. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.